E aí, turma, como que vocês estão? Eu sou a Cíntia, do canal Valor A2. E eu sou o Dan Costa, desse maravilhoso canal, e hoje vamos falar de duas coisas muito interessantes, dois assuntos que serão extremamente importantes para quem está começando agora e até para aquelas pessoas que já têm um pouquinho mais de tempo no mercado. E que às vezes tem dificuldade de tomar algumas decisões relacionadas a onde deixar o seu dinheiro e onde operar as suas criptomoedas. Tá? Exatamente. Essa semana nós fizemos um post no Instagram falando de utilizar as carteiras quentes, as hot wallets, ou utilizar corretoras, ou a combinação de ambas. E a questão é, o que fazer? E a resposta é, depende. Depende de como que você está utilizando as suas criptomoedas, se você está rodando mais, se você está fazendo mais trade, se você está começando, se você já tem um pouco mais de experiência. Então, nós resolvemos fazer esse vídeo para esclarecer um pouco mais do que a gente colocou de forma muito simplificada naquele post, tá? Então, e aí? Corretora ou carteira? Exatamente. Lembrando, pessoal, eu vou dar até exemplos de carteiras aqui. A gente tem a MetaMask, nós temos a Trust Wallet, só para vocês terem uma noção. Então, a gente está colocando aqui, né, uma dualidade, né? Carteiras como MetaMask ou Trust Wallet, ou, por exemplo, corretoras como a Binance, Huobi, né? Qual seria o melhor local para a alocação dos seus ativos, tá? Então, assim, a gente vai passar aqui uma visão, né, e deixando bem claro que a decisão do investimento, né, é de vocês, tá? Então, a gente vai apresentar para vocês de uma forma bem tranquila, bem didática, e aí, a partir daí, vocês vão tomar a melhor decisão, né? A decisão que faz sentido para vocês. De repente, em determinado momento, seja interessante colocar numa corretora, em outros momentos, por exemplo, deixar numa carteira como a MetaMask, por exemplo. E até fazer um mix de ambas, né? Por que não? Por quê? O que acontece? Se a gente estiver falando, por exemplo, de moedas novas, faz muito sentido você utilizar uma carteira. Por quê? Você só vai conseguir chegar nessas moedas que estão disponíveis nas corretoras descentralizadas através de uma carteira dessas. Então, você não consegue entrar direto numa Pancake se você não tiver registro numa carteira, se você não tiver uma carteira dessas, tá? Então, essa é uma das vantagens de quem usa as carteiras quentes, as hot wallets, que são a Trust, a MetaMask, enfim. O que acontece? Quem está afim de chegar nas chamadas gemas não vai conseguir, no momento zero ali, chegar através das corretoras centralizadas, porque elas não são divulgadas, elas não são listadas nessas corretoras no seu momento zero. Entende? Então, assim, elas são em momentos posteriores listadas, e inclusive tem normalmente os seus pumps quando isso acontece. Então, se você chega antes, você tem essa vantagem. Exato, é aquela velha frase, né? Quem chega antes bebe água limpa, né? Exatamente. E vale lembrar também, pessoal, que tem criptomoedas que nunca serão listadas em corretoras centralizadas, como a Binance, Mexi, Huobi e outras, né? Elas ficam lá de forma descentralizada para que vocês façam os investimentos, né, de sua preferência. Então, por exemplo, como a gente está falando aqui, né? A Binance e corretoras grandes, elas têm um critério muito grande para listar determinado ativo digital. Sim. Então, assim, de repente pode ser que eu vou esperar entrar na Binance. Pode ser que isso nunca aconteça, né? Hoje existem mais de 18 mil tokens diferentes, criptomoedas, né? Então a gente não sabe aí, por exemplo, se o seu ativo de preferência, né, estará lá nas corretoras que vocês estão investindo, estão cadastrados. Sim. E aí tem a questão da segurança, né? Quando você está usando uma carteira dessas, você precisa ter lá o registro da CID, que são aquelas 12 palavras que quando você faz aquele registro você tem que guardar. Que você não pode guardar no seu computador, que você não pode guardar numa lista, no teu celular. Um papel de pão, né? Imagina. Na verdade, o ideal é que você guarde no papel e que você tenha isso muito bem guardado. E aí é onde você ter mais de uma cópia desse papel. Por quê? Você precisa, em algum momento, pode ser que você precise recuperar essa conta, e você só consegue recuperar se você tiver esse código de 12 ou 24 palavras, em algumas corretoras são 24 palavras. E aí você vai precisar ter isso. E se você não tiver, meu amigo, minha amiga, vocês vão perder os seus ativos, porque vocês não vão mais ter acesso a eles. Tá? E não adianta chorar, porque é diferente de uma corretora centralizada, que você tem o suporte, que você pode, olha, eu perdi minha senha, como eu faço para conseguir? Existem formas de recuperação de senhas, né? Diferente, por exemplo, no MetaMask da vida, que você não vai conseguir mesmo. Não. Né?
Tem muitos ativos que estão perdidos. Tem até um estudo que não sei, agora eu não sei a quantidade, mas um percentual de bitcoins, inclusive, que estão perdidos porque as pessoas... 3 milhões? 3 milhões. As pessoas não sabem, não lembram as suas senhas, então assim, ó, foi-se. Não tem mais, perdeu, já era. Não tem como recuperar. Então, isso é muito grave. E, por outro lado, se outras pessoas acessarem indevidamente os seus códigos, já era também, tá? Porque você pode perder os seus ativos. Se qualquer pessoa tiver acesso aos seus códigos, sim, essa pessoa pode acessar as suas contas e fazer uma transferência para qualquer conta, tá? Então, tem que ter muita segurança de como armazenar esses códigos de 12 ou 24 palavras, tá? Com certeza. Então, pessoal, por isso que as pessoas, e no geral, eles preferem, né, a corretora centralizada. Isso vale para qualquer corretora, inclusive brasileiras, por exemplo, o mercado Bitcoin, né? Então, assim, quando você coloca numa corretora centralizada, você tem, primeiro, uma disponibilidade maior. É claro que os seus ativos, eles estão em custódia dessa corretora, tá? É como se você chegasse para o seu vizinho, olha aqui, ó, eu vou deixar o meu dinheiro com você, tá? E você vai ser o responsável por ele, tá? Claro que ele vai tomar todos os cuidados possíveis, teoricamente, lógico, né? É claro que nenhuma corretora também, ela é 100% livre de fraude, de hackers, tá? Isso não existe. E, inclusive, eu já falei em outros vídeos, né? Até no meu outro canal, né? De exemplos que a Binance, por exemplo, foi hackeada, e outras corretoras, e também e carteiras como MetaMask e Trust Wallet. Várias pessoas chegaram e comentaram comigo, olha, Dan, eu tenho conta na Trust Wallet, perdi meu dinheiro, ele sumiu, desapareceu, ou então durante transferência, fui transferir numa rede diferente, né? Claro que isso pode acontecer, inclusive, com a Binance também. De repente, estou na Binance, mando por uma rede errada, esse dinheiro pode ser que não chegue, mas pelo menos tem um suportezinho ali que eu consigo entrar em contato com eles, trocar ideia. Existe um contato, você tem a quem recorrer. Se você vai ser respondido, se você vai ser atendido, a gente não sabe. Então, até continuando essa questão das corretoras e falando de suporte, é legal para quem está começando que as corretoras elas têm muitos tutoriais ensinando como operar. Então, assim, se você tiver um pouco de curiosidade, de paciência, você consegue extrair muita informação das próprias corretoras de como você fazer várias operações dentro das suas plataformas, tá? E tem a questão também, dentro das corretoras, da agilidade em você fazer as operações. Você consegue ali a qualquer tempo fazer um depósito a partir do seu banco e você consegue a qualquer tempo fazer um saque para o seu banco. Exatamente. Por enquanto, ninguém cortou isso da gente ainda. Né? Ainda, né? Então, assim, a qualquer tempo você consegue fazer isso. O que traz liquidez. Sim, exatamente. É diferente, por exemplo, de uma MetaMask da vida aí, pessoal, que você, por exemplo, você só tem o endereço da sua carteira. Você não tem nenhum vínculo com uma instituição bancária aqui no Brasil que você possa transferir o seu dinheiro. Então, por exemplo, eu estou com uma grana aqui X e eu quero transferir, por exemplo, para o meu banco, né? Eu não consigo fazer isso. Eu dependo, né, de uma corretora centralizada e que essa corretora centralizada tenha um banco oficial cadastrado no meu nome, no meu CPF, para que eu consiga resgatar dinheiro na minha conta bancária, na minha conta corrente, conta poupança, enfim, né? Sim, mas tem a vantagem. O dinheiro que está na carteira é seu. O seu dinheiro que está na corretora, enquanto com a corretora, é da corretora, porque é a corretora que está movimentando esse dinheiro para você. Exato, está em custódia desse ativo digital aí. Sim. Então, pessoal, por isso que a gente sempre fala, né? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é diversificar. Não só criptomoedas, a gente sempre fala disso, né? Mas também diversificar em corretoras, né? E isso também vale para diversificar, né? Não só corretoras, mas também ter outras carteiras. Isso é importante. Então, a gente volta ali na questão do suporte. Então, assim, eu acho que o que precisa ser avaliado, tá? Quando você vai tomar essa decisão. É a questão da segurança. Então, qual carteira é segura e como eu vou manter a segurança da minha carteira. E quando eu estou falando de uma corretora, é o que a corretora está oferecendo de segurança para mim. Ela está oferecendo lá aquela questão da verificação em 2 etapas. Ela está oferecendo biometria. O que a corretora está oferecendo de segurança no momento que eu faço ali o meu login e na hora que eu faço minha operação. E quando eu estou falando de uma carteira, é como que eu estou cuidando da minha segurança. Onde que eu estou guardando lá as minhas palavras-chave, né?
Tem também a questão de privacidade, que aí eu acho que as carteiras, elas oferecem muito mais privacidade do que a corretora. Com certeza. Eu não tenho que fazer o KYC lá. Exato. Né? Você coloca tua foto, identidade, seu CPF, né? Se você está numa MetaMask da vida, você passa batido, é como se fosse invisível, né? Você tem os seus ativos lá e ninguém consegue rastrear. Diferente, por exemplo, voltando à Binance aqui, né? Vamos supor que a Binance, ela de fato seja, as criptomoedas sejam legalizadas e a Binance realmente atue aqui no Brasil, né, como corretora oficial, né? A Receita Federal vai ter acesso aos seus ativos, ela vai ter que informar, vai ter que reportar, né, todas as movimentações que você faz, por exemplo, lá. Né? Diferente de uma MetaMask, ninguém consegue rastrear, ninguém consegue saber, ninguém consegue até descobrir que você é você lá dentro. Você é um código, você é um código de números e letras ali dentro, sim, seja na MetaMask, na Trust, onde for, você é um código. E aí muitas pessoas utilizam para quê? Para lavar dinheiro, para fazer transações fraudulentas, enfim, né? O céu é o limite para inventar esses tipos de transações, né? Diferente, como eu falei, de corretoras centralizadas que tem todo um critério ali para que você consiga investir e transacionar esses ativos. Sim. Outro ponto importante a ser visto é a integração dessas carteiras com outros aplicativos DeFi ou DEX. Aonde que eu consigo conectar essa carteira? Eu consigo conectar na Pancake, eu consigo conectar na Uniswap. Onde que eu consigo conectar essa minha carteira? Isso é importante. Aonde que eu consigo integrar para eu poder operar com os meus ativos, porque não adianta lá eu ter uma carteira, a não ser que eu queira só fazer hold, comprar e guardar, armazenar, eu preciso ter essa integração, né? É importante levar isso em consideração. Com certeza. Até interessante, acho que o próximo assunto que a gente vai comentar seria sobre as taxas, né? Taxas, né? Muito importante levar isso em consideração. Cada criptomoeda, quando ela está, por exemplo, numa carteira e você utiliza uma corretora descentralizada, como uma Pancake da vida, tá? Citei Pancake, mas só para a gente fazer uma analogia, que acho que é mais conhecida também, sim, pelos investidores brasileiros. Então, você utiliza a MetaMask para poder fazer a transação dentro da Pancake, tá? E cada criptomoeda ela tem um valor X, né, que a gente chama de taxa de gás e reflexão, né? Até porque, por exemplo, vamos supor que a Baby Doge, se não me engano, a Baby Doge, a taxa é de 10%. Então, um percentual vai para os holders, né? Um percentual vai para a carteira de marketing, se não me engano. Então, ele é subdividido. Então, ou seja, toda vez que você vende uma criptomoeda e compra ou venda, você paga uma taxa que pode variar ali de 5% a 15% em média. Claro que tem criptoativos que têm valores bem maiores de taxas de transação. Diferente de uma corretora. Uma corretora, por exemplo, a Binance, vamos lá de novo, né? Ela cobra uma taxinha pequenininha quando você faz compra, venda, quando você faz aqueles pequenos trades ali. Só que você não ganha reflexão. Então, assim como na MetaMask, você compra pela Pancake, o seu dinheiro está lá, né? Todas as vezes que alguém compra e vende a mesma criptomoeda que você detém, você recebe como reflexão, né, um percentual dessas criptomoedas. Lá na Binance, por exemplo, você não recebe. O seu ativo está lá, você só vai receber de acordo com a valorização do mercado, a valorização do ativo, né? Sim. Então, isso é muito importante ser levado em consideração, realmente, assim, porque dependendo do percentual que você ganhou com a tua operação, talvez não valha tanto a pena, dependendo de quanto você vai pagar de taxa de gás aí no fim das contas. E eu acho que, por último, vale a gente falar da experiência de usuário aí. Para que você está usando? Se você é o cara que está ali operando, fazendo trade o tempo todo, e você precisa fazer isso muito rapidamente, talvez a corretora seja mais útil, a experiência dentro de uma corretora seja melhor para você. E mais barato, né? Porque imagina você, toda hora na Pancake, lá você faz, por exemplo, uma movimentação, 3 movimentações, pagando 10%, 12%, né? 3 movimentações a 10% foi 30% do valor ativo. Lembrando, né, que você pagou para entrar e você paga para sair também. Exatamente, na compra e na venda. Né? Em média, assim, está sendo acho que 10%. Claro, como eu falei, todo criptoativo ele tem, ele tem o seu valor ali, que é registrado no white paper. Quando a criptomoeda é lançada, criada, né? Está lá o white paper. Olha, essa criptomoeda vai ser cobrada nas transações, nas lipagens, na taxa de gás, tantos por cento. Então, não é fixo para criptomoedas diferentes ali, cada um tem o seu valor. Então, imagina toda vez que eu fizer um trade, está lá 30%, 40% que eu vou pagar dessa taxa. Não faz sentido, né? Sim. Então, turma, eu acho que era isso que a gente tinha para passar para vocês, para refletir o que faz mais sentido para vocês, se é manter, ou em que momento manter na corretora, em que momento manter numa carteira,
e em que momento mantém ambas, né? Eu acho que é isso aí. É isso que a gente tem para passar hoje. E só para fechar também, eu tenho as duas, tá? Eu trabalho em corretoras centralizadas, descentralizadas, e tenho a minha MetaMask da vida, né? É isso aí. Eu Beleza. Também. Valeu, galera. Valeu, turma. E aí, assim, aproveito para comentar aqui outros assuntos que vocês gostariam de ouvir a gente falando. Eu acho que contribui bastante para o aprendizado, nosso, inclusive. Exatamente, galera. Um abraço aí, fique com Deus. Obrigada, pessoal. Sucesso!